Moisés, um homem de grande simplicidade e devoção, cuidava dos rebanhos de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian. Ele levou os animais por uma trilha discreta, avançando para além do deserto, observando o horizonte em busca de sinais de perigo ou abrigo. O sol marcava presença forte naquele dia, e tudo ao redor parecia vibrar com calor. Foi assim que Moisés chegou até Horebe, o monte de Deus, um lugar de silêncio e respeito, onde as pedras e o vento contavam histórias antigas. Ele não tinha pressa, mas à medida que o caminho o conduzia por entre as rochas, seus pensamentos se perdiam entre a paisagem e as responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. De repente, algo incomum captou sua atenção. À distância, uma sarça parecia ser engolida por chamas. Era fogo, disso não havia dúvida, mas estranhamente a planta permanecia intacta. A sarça estava envolta em chamas tão vibrantes quanto a luz do sol, mas não se consumia como deveria acontecer. A visão era ao mesmo tempo amedrontadora e fascinante, como se a própria terra estivesse tentando lhe comunicar algo divino. Movido por uma mistura de curiosidade e temor, Moisés se aproximou cuidadosamente. Agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E porque a sarça não se queima, disse a si mesmo, tentando entender a lógica por trás daquele espetáculo. Mesmo cético, havia em Moisés uma aceitação natural do inexplicável, algo que vinha com os anos de introspecção e fé. À medida que caminhava, seus passos ecoavam no silêncio do monte. Cada centímetro conquistado aumentava sua sensação de que estava prestes a desvendar um mistério profundo. A sarça resplandecente parecia ter uma aura que afastava qualquer dúvida ou receio comum. Ali, naquele canto isolado do deserto, o comum e o extraordinário se encontravam. Ao chegar próximo da sarça, Moisés parou. Esperava uma explicação simples, mas o que experimentou foi além das palavras. Em meio ao fulgor, a percepção de que o anjo do Senhor falava diretamente com ele confirmou suas suspeitas sobre a singularidade daquele momento. Moisés entendeu que estava diante de algo maior que ele próprio, um encontro que não apenas mudaria sua vida, mas também a de seu povo. A jungida entre o homem e o divino estava selada ali, entre chamas que não queimavam, num diálogo que ultrapassava eras e destinos, revelando que o universo se manifestava de formas surpreendentes para aqueles com coragem o suficiente para ouvir. No silêncio do deserto, o pastoreio das ovelhas de Jetro, sogro de Moisés, era uma rotina simples, mas dotada de serenidade. As montanhas de Horebe cercavam o local como guardiãs antigas, testemunhas mudas de tempos primordiais. Um dia, enquanto Moisés conduzia o rebanho mais adiante do que de costume, uma visão capturou sua atenção, algo que desafiava o cotidiano e o familiar. Uma sarça ardia com chamas, mas não se consumia. Intrigado, Moisés não pôde evitar e se aproximou para investigar aquele fenômeno incomum. No momento em que Moisés se aproximou, uma voz se ergueu do meio da sarça, quebrando o silêncio com uma autoridade ressoante. Moisés, Moisés, a voz chamou. Era uma convocação direta e pessoal, como se o deserto inteiro estivesse sintonizado apenas para ele. Moisés, atônito, respondeu prontamente: "Eis-me aqui." Então a voz esclareceu, proibindo que ele se aproximasse ainda mais, instruindo a retirar as sandálias dos pés, pois o solo que ele pisava era sagrado. Era um convite ao respeito, uma lembrança do caráter divino daquele encontro. "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó", a voz declarou, revelando a identidade por trás daquele chamado fenomenal. Moisés então compreendeu a profundidade da presença que se apresentava diante dele. Não era apenas o mistério de uma sarça não consumida pelas chamas, mas o mistério do próprio Deus, chamando de maneira singular. A terra que parecia comum se revelou como Terra Santa, e o chamado de Deus ressoou como o começo de uma missão grandiosa que mudaria o curso de sua vida e de seu povo. Moisés estava perante o destino, num diálogo direto com o Eterno. Em meio à opressão, o povo hebreu encontrava-se em uma situação desesperadora no Egito. Durante anos eles suportaram o peso do jugo imposto pelos seus opressores, sentindo na pele as dificuldades, a injustiça e a desesperança.
O clamor dos hebreus era constante, um grito silencioso que atravessava as noites, pedindo por libertação e misericórdia. Nesse contexto, a intervenção divina veio como uma promessa de liberdade e renovação. O Senhor falou a Moisés, assegurando-lhe seu conhecimento sobre a aflição do povo. Tenho ouvido o seu clamor, disse o Senhor, reconhecendo cada lágrima e cada súplica feita por aqueles que ansiavam por uma vida melhor. A promessa de libertação não era apenas um sonho distante, era uma certeza. E desci para o livrar, continuou o Senhor, mostrando que não apenas via, mas também agia em favor dos seus. Era uma promessa de uma terra nova, uma terra que mana leite e mel, simbolizando abundância, esperança e a renovação de uma vida marcada pela graça e pela fé. A certeza de que há alguém gozando de um olhar misericordioso e atento despertou uma nova esperança no coração dos hebreus. Sabiam que não estavam abandonados e que em breve, o sofrimento daria lugar a um novo capítulo de liberdade e paz. Nessa expectativa, Moisés foi escolhido como líder e porta-voz da mudança. Ele carregava sobre seus ombros a responsabilidade de conduzir o povo de Deus para longe das terras egípcias, rumo à promessa de uma nova vida. Sua jornada estaria repleta de desafios, mas a presença divina era constante, guiando cada passo, cada decisão. Com essa promessa nasceu a esperança. Para os hebreus, a fé em um futuro melhor tornou-se um combustível poderoso, resgatando suas forças e renovando sua determinação em enfrentar as dificuldades do presente, já que o amanhã guardava o alvorecer de sua libertação. No crepúsculo do deserto, a areia dourada reluzia enquanto o vento soprava suavemente, formando redemoinhos de grãos dançantes. Moisés, agora um homem de idade, pastoreava suas ovelhas pelo longínquo ermo do Sinai quando uma visão surpreendente capturou seu olhar, uma sarça ardente que queimava intensamente sem consumir-se. Aos poucos ele se aproximou, intrigado e espantado, e logo a voz o chamou do meio da chama, transformando aquele momento comum em um encontro divino. Moisés, Moisés, ecoou a voz com autoridade e benevolência. Ele respondeu prontamente: eis-me aqui. Aproximando-se com cautela, Moisés retirou as sandálias, reverente diante do solo sagrado onde pisava. Ali Deus revelou sua missão, a libertação dos filhos de Israel da opressão sob o jugo egípcio. Moisés deveria tornar-se o libertador de seu povo, enfrentando o poderoso Faraó. Com o coração acelerado e a mente inundada de dúvidas, Moisés perguntou a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A pergunta carregava o peso de suas inseguranças, sua identidade quebrada entre o palácio egípcio e a existência humilde no deserto. Ele pensava em sua fala hesitante e na sua incapacidade de articular discursos grandiosos. Mas Deus respondeu com segurança, prometendo-lhe estar ao seu lado: certamente eu serei contigo. E para selar o pacto, ele deu a Moisés um sinal, um símbolo de fé e perseverança. Moisés hesitava ainda, ciente dos desafios que o esperavam. Sabia que não seria fácil dobrar a arrogância do Faraó ou ganhar a confiança de seus próprios irmãos que o viam como um estranho. No entanto, armado com a promessa divina e com uma missão clara, Moisés começou a visualizar o que viria a seguir. Confrontos épicos, provas de fé e a insaciável esperança de liberdade. A história que se desenrolaria a partir desse momento seria tecida por milagres e provações, uma epopeia de libertação que ecoaria pelas gerações futuras, mostrando que a opressão nunca prevalece diante da vontade divina. Moisés, o relutante líder, começaria sua jornada, uma que mudaria para sempre o destino de seu povo e reafirmaria a esperança de que com fé e determinação, qualquer barreira pode ser vencida. No sopé do Monte Horebe, estendia-se a vastidão desértica, envolta por um silêncio quase sagrado. Moisés, um fugitivo de seu passado faraônico, cuidava do rebanho de Jetro, seu sogro, quando de repente sua atenção foi capturada por um fenômeno incomum, um arbusto em chamas que não se consumia. Movido por uma curiosidade natural e um temor reverente, aproximou-se do arbusto apenas para ser chamado por Deus, o Deus de seus antepassados, de seus pais e de seus avós. A presença divina revelou-se através de um calor que não queimava, um fogo que iluminava sem destruir, e foi assim que Deus se apresentou a ele.
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, ecoou a voz, solene e profunda. Moisés, temendo olhar para Deus, cobriu seu rosto, experimentando a escassez de palavras humanas naquele momento de revelação divina. A missão era clara, embora assustadora: libertar os israelitas da opressão egípcia. Moisés, no entanto, hesitava, pois considerava suas capacidades limitadas. Com um coração pesado, questionou a escolha divina, reconhecendo seus próprios medos e inseguranças. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Perguntou com a voz trêmula. A resposta de Deus, porém, foi impregnada de promessa e confiança. Certamente eu serei contigo, garantiu a voz onipotente. Este era o selo da missão, a segurança que acompanharia Moisés em sua jornada. Deus não apenas o enviava, mas prometia sua presença constante, sinalizando que a tarefa era sagrada, um chamado que transcendia o tempo e os nomes. Diante da promessa divina, Moisés precisava ainda mais de um sinal para convencer seu povo. Qual é o teu nome? Ousou perguntar, sabendo que os israelitas exigiriam saber com quem falavam. Era mais do que um simples nome, era a identidade e a herança de gerações inteiras ali representadas. O relato bíblico reflete a luta interna de Moisés, um homem comum escolhido para um feito extraordinário. A promessa de Deus não eliminava o desafio, mas oferecia a certeza de que o desertor do Egito não caminharia sozinho. Sob aquela promessa, Moisés deveria liderar e servir como um instrumento de libertação para os filhos de Israel, conduzindo-os pelo deserto até este mesmo monte, onde um novo pacto com Deus seria formado. Assim, naquele árido deserto, em meio aos rebanhos pacíficos, Moisés não apenas encontrou seu propósito, mas também a garantia celestial de que o caminho a seguir seria pavimentado pela vontade divina. A promessa ali firmada tornava-se um vínculo inquebrável entre Deus e o homem, um lembrete perpétuo de que, mesmo diante das mais avassaladoras incertezas, a presença divina perdura absoluta. Moisés, agora carregando em sua mente o profundo e complexo significado da revelação de Deus, estava prestes a confrontar seu destino. Ele tinha em mãos uma mensagem poderosa, uma mensagem que transcendia o tempo e o espaço. O nome de Deus não apenas se tornou uma âncora espiritual para Moisés, mas também a chama que iluminaria o caminho para a libertação de seu povo. Em meio ao deserto, Moisés sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que as palavras "eu sou" portavam uma promessa, uma garantia de que não estavam sozinhos. Ao transmitir essa mensagem aos filhos de Israel, ele estava oferecendo esperança, uma visão de liberdade que parecia inalcançável. Os filhos de Israel, há tanto tempo oprimidos e acorrentados, encontravam uma nova força nas palavras de Moisés. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, dizia Moisés. As palavras se espalharam como fogo, incendiando corações e mentes. A revelação divina era agora o grito de guerra de um povo que ansiava por libertação. Moisés sentia nos olhos de cada homem e mulher a esperança renascida. Nesse cenário, Moisés não apenas liderava uma revolta, mas personificava uma história de fé que transcendeu gerações. Como porta-voz do Eu Sou, ele avançava com o objetivo de libertar seu povo. A trajetória de Moisés no caminho para a liberdade tornou-se uma narrativa de coragem e determinação. Em cada passo dado, a promessa de Deus era uma sombra benigna que seguia seus movimentos. A libertação não era apenas física, era espiritual, em um movimento que marcava um dos grandes momentos da história dos filhos de Israel. Moisés, o profeta, o líder, o mensageiro, exemplificava a fé em ação. E assim, sob o nome de Eu Sou, a jornada continuava, guiada pela força de um nome, de uma promessa, enraizada no coração daqueles que agora marchavam para a liberdade. Moisés não tinha apenas um nome para revelar, mas uma missão a cumprir.